Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do YouTube. Seja muito bem-vindo a mais uma ministração dessa playlist tão maravilhosa, tão impactante para as nossas vidas. É com muita alegria que nós chegamos agora ao final do capítulo de número 6. E hoje vai ser uma ministração de conforto para o seu coração. Jesus vai nos conduzir à confiança, a não vivemos mais na ansiedade pelas nossas vidas. Você é uma pessoa ansiosa? Você perde o sono por alguma coisa? Já já nós vamos ministrar sobre isso. Antes de ministrar a palavra, deixa eu convidar você mais uma vez a estar participando do nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, passe para as pessoas essas ministrações, se elas estão fazendo alguma diferença na sua vida, que se estão te edificando, então compartilhe com outras pessoas. Quem sabe não tem alguém precisando ouvir a ministração que nós temos pregado aqui, você vai ser o evangelista. Você vai passar para essa pessoa a ministração da palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai impactar o coração das pessoas, assim como tem impactado o teu coração. E você que já se inscreveu, agradeço você estar nos acompanhando, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilha, aciona o sininho, tá bom? E compartilha conosco, se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, vamos estar respondendo você. Tá bom? Obrigado por vocês estarem compartilhando conosco desses momentos. Todas as quintas-feiras nós postamos uma ministração nova, além das ministrações que nós estamos gravando aqui nessa playlist. Nós temos também outras ministrações. Tem ministrações da presbítera Jaiane, do pastor Vitor, presbítero Alex, enfim, tem a galera aí que tem ministrado também a palavra de Deus e vai abençoar poderosamente a sua vida. Aos domingos nós editamos as mensagens, de terça-feira também, e fica sempre disponível no YouTube para que você possa estar acessando e ser edificado. Amém? Muito obrigado por você estar nos acompanhando, você que faz parte da nossa igreja, ou você que não faz parte da nossa igreja Efrata aqui, mas faz parte da igreja de Cristo. Essa semana eu estava conversando com um pastor lá do Moçambique, através do Face. A igreja Efrata tem chegado até mesmo a outros continentes. Como é bom a gente saber que através da palavra, a palavra de Deus, através da internet, ela acessa a casa de milhares de pessoas. Então, obrigado por você me permitir entrar na sua casa, fazer parte da sua história, fazer parte da sua vida. Eu quero pedir que Deus abençoe você e que as palavras que estão sendo ministradas aqui venham edificar a sua vida grandemente. Quem sabe um dia nós não vamos ter a oportunidade de nos conhecermos, estarmos aí face a face, não somente de face, mas nós nos conhecemos presencialmente. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seu ministério, enfim, todas as áreas da sua vida seja abençoada como uma gratidão. Eu profetizo sobre a sua vida toda sorte de bênção, amém? Vamos lá, a ministração de hoje. Hoje nós vamos estar ministrando sobre a providência divina, descanso na providência divina. Eu digo que esse é um dos maiores desafios. Existem muitos desafios dentro da palavra de Deus, mas esse aqui é um desafio principalmente para a nossa sociedade. A nossa sociedade, nós temos o costume de tantas coisas acontecendo tão rápido, né? A comunicação, os fatos, as coisas, tudo acontecendo tão rápido, a prática da internet, o mundo digital, os e-mails, né? Tudo, num clique você está na sua casa, você consegue fazer de tudo, né? E a gente que já tem uma mente mais antiga, a gente vai se adaptando ao mundo de hoje, né? E é um caminho sem volta, já foi definido isso, que é um caminho sem volta. Não dá mais para voltar atrás, viver sem a internet, viver sem essa comodidade, viver sem um smartphone, né? Um dia o celular era só para ligar, hoje a coisa que menos faz é ligar, telefonar, ligar para alguém, né? Na maioria das vezes é um WhatsApp, que é muito rápido, chamada de vídeo, né? E isso de uma maneira é bom, porque nos conecta muito mais rápido, mas também é ruim, que nos afasta do presencial, de estarmos um com o outro. E nós temos visto o quanto isso é uma verdade através desse momento que nós temos passado. Espero que agora, quando esse vídeo estiver indo para o ar, já tenha acabado, mas como essa crise do coronavírus, ela mostrou isso para a gente, né? Que é um caminho sem volta, e nunca tivemos tão conectados virtualmente e sentindo muitas vezes falta de um abraço, da conexão de pessoas, né? Infelizmente,
por causa também da internet, que traz todos esses benefícios, mas também traz problemas da falta de relacionamento, proximidade. Também nós sabemos que nós vivemos numa sociedade da ansiedade, porque tem coisas que a gente consegue resolver. A gente consegue mandar o e-mail rápido para alguém, consegue mandar um WhatsApp rápido para as pessoas, só que tem coisas na nossa vida que são processos e processos demorados, e Deus continua trabalhando da mesma maneira. Deus não está trabalhando da maneira que a gente quer, Ele trabalha do jeito que Ele gosta. A gente está acostumado a fotocópia, colocar na máquina lá e já sai a outra cópia lá. E Deus, Ele gosta de trabalhos manuais. E o trabalho manual precisa de muita paciência, precisa de muita dedicação àquilo. E a gente sabe que até mesmo para os dias de hoje, uma peça que é feita em série, várias peças, é um valor. Um trabalho único, um trabalho de moldagem artesanal, é muito mais caro. Você também, nós temos um grande valor para Deus. Mas quando esse artesão ele nos leva para a casa do oleiro, ele nos molda conforme a vontade dele, mas tudo tem um processo. E a nossa ansiosidade, nosso desespero pelas coisas, às vezes atrapalham os processos que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Então vamos ao texto de hoje. Jesus, ele nos chama a um desafio. Gente, quantos desafios Jesus já nos chamou, não é verdade? Nós vemos na palavra do Senhor que Jesus, desde o capítulo 5, do início do capítulo 5, Jesus está mostrando para nós valores que são tão diferentes dos nossos valores. E agora, quando ele entra no capítulo 6, nesse finalzinho, ele vai falar de um valor que para a gente é muito difícil, porque a gente entende muitas vezes que tudo está nas nossas mãos. A gente trabalha, a gente corre, a gente paga coisas, a gente investe em coisas, adquire coisas, vende coisas, e a gente coisifica tudo e acha que tem domínio sobre todas as coisas. E Jesus vai nos convidar a puxar o freio de mão agora e participar dessa ministração. Então abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo de número 6, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 25. É uma das leituras agora mais longas, mas a gente vai ler e vamos ocupar a nossa mente dessa ministração hoje. Deixa eu já fazer um desafio para você. Olha aqui para mim. Talvez você está correndo para ouvir a mensagem. Talvez você está desesperado para acabar de ouvir, iniciar e já acabar logo, porque você tem um monte de coisa para fazer. Mas eu convido você, se você está assim desse jeito, eu convido você, se possível, pega essa ministração, entra no YouTube, amanhã, no sábado, talvez no sábado, vai ser um dia que você vai estar um pouquinho mais tranquilo, ou num domingo. Você pega de manhã, só se acordar muito cedo, porque tem culto, tá? Mas no sábado, de manhã não tem culto, você acordar cedo e ir num parque. Você dá uma volta, vê animais, vê plantas, vê pássaros, que talvez faz tempo que você não vê isso. E deixar Deus falar com você, tá bom? Então, faça isso. Não ouça correndo, não. Desfrute de um momento. Se você ouviu uma vez, ouça outra vez em situações diferentes. Porque às vezes a gente ouve as coisas tanto numa correria tão grande que a gente às vezes não presta atenção naquilo que está ouvindo. Talvez faz tempo que você não vê a natureza. Talvez faz tempo que você não dá uma volta num parque. Talvez faz tempo que você não vê nem o sol nascer, nem o sol se pôr. Talvez você faz tempo que não vê nem a lua. Eu desafio você a rever os seus valores em cima da palavra de Deus. Vamos lá. Olha só que desafio que Jesus nos lança. Versículo 25 de Mateus capítulo 6. Portanto, eu vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida. Meu Deus. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Eu posso fazer de uma maneira diferente hoje, você me acompanha? Ao invés de ler tudo de uma vez, eu vou ler trechos e a gente vai compartilhando da palavra de Deus, porque o texto é longo, então nós vamos pegar parte a parte.
Jesus já começa aqui a dizer para nós, ele afirma, não é relativo, ele está afirmando uma verdade, que nós não devemos andar preocupados com a nossa própria vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Agora diz uma coisa para mim aqui. Nós ficamos preocupados pelas necessidades ou nós ficamos preocupados pelos confortos? Eu creio, diante de cenários que eu vejo, da minha vida, da sua vida, nossa vida, a nossa maior preocupação não são pelas necessidades básicas muitas vezes. Eu sei que existem lugares que eles têm carência de coisas básicas, mas esse não é o caso nosso aqui. O caso do nosso Brasil, embora também existam algumas áreas que é precário. Mas eu quero trazer aqui essa ministração dentro de um cenário que você vive, que nós vivemos aqui. Roupa, alimento. Existem alimentos mais sofisticados, existem alimentos simples, mas existem alimentos. Nós vemos que Jesus está dizendo sobre roupas também. Existem roupas para se vestir. E existe sofisticação nas roupas. Existem roupas, tênis, sapatos mais confortáveis do que outros, sim ou não? Ponto. Você percebeu que às vezes existem pessoas que com um tênis normal, simples, normal, ele está bem, está feliz. E tem gente que se não tiver aquele tênis caríssimo, que é um conforto muito grande, vamos dar um exemplo. Eu não estou falando de conforto, estou falando de necessidade. Você tem necessidade de um tênis de R$ 1.000 ou um tênis de R$ 50 atende a uma necessidade, que é calçar os pés. Não, apóstolo, realmente. Um tênis de R$ 50 e um tênis de R$ 1.000, não estou falando de conforto, ele vai atender a necessidade. Qual é a necessidade? Calçar os pés. Agora, o tênis de R$ 1.000 é mais confortável, tem melhor qualidade do que o de R$ 50? Sim. Se nós escolhermos o tênis de 1.000 ou o tênis de 50, qual que você vai escolher? Nem eu sou tolo. Eu vou escolher o de 1.000, né? O de 50 me traz um conforto, o de 1.000 traz outro conforto, ponto. Mas entre andar num asfalto quente com o de 50, com o de R$ 50, porque não tem o de 1.000, você prefere andar descalço? Não, você vai andar com aquele calçado. O grande problema é que às vezes nós não temos condições de comprar o de 1.000. Nós temos condições de comprar o de 50. Mas nós não queremos o de 50, nós queremos o de 1.000. Por quê? Além do conforto, as pessoas vão falar da marca que nós estamos usando. As pessoas vão falar, e existem tênis, estou dando exemplo de tênis, como existem roupas, e enfim, que até são bonitos, mas eles não são confortáveis como os outros, ponto. Mas as pessoas vão olhar e analisar até mesmo a marca. Por exemplo, você sabe que existe o tênis original que custa 1.000 e você pode adquirir uma réplica por 50, R$ 60. É o mesmo conforto? Não. Mas se não é a mesma qualidade daquela marca, por que você comprou aquela marca, aquele estilo de tênis que não é o mesmo, é uma cópia e não tem o mesmo conforto? Por quê? Porque as pessoas te julgarão por causa da marca que você está usando. Relógio, mesma coisa. Roupa, né? A importada, a nacional. Qual é a necessidade que nós temos?
A necessidade é de se vestir. E o que nos rouba o sono? A necessidade de se vestir ou a necessidade do conforto? A necessidade do conforto que nós colocamos, o padrão que nós colocamos para a nossa vida. Esse é o grande problema. O que nos rouba o sono, o que nos faz se desesperar é o desejo pelo conforto. Só que talvez você pense assim, Jesus está recriminando uma pessoa que batalha para ter conforto. Será que Jesus está dizendo aqui que nós não podemos comer coisas exóticas? Será que nós não podemos ir comer uma comida japonesa para quem gosta? Né, presbítero? Quem gosta, né, Tiagão? Comer uma comida japonesa? Será que Jesus está recriminando a gente se nós fizermos um churrasco com queijo coalho? Será que Jesus está dizendo que nós não podemos comer uma feijoada? Não. Se nós temos condições disso, façamos. O que Jesus está dizendo é que não fiquem desesperados somente por isso. Não seja a preocupação da sua vida isso. E esse é o grande problema, mas isso sempre existiu. Nós temos a carta que Jesus mandou João escrever para as igrejas do Apocalipse. Eles procuravam também conforto. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica, né, que tem tudo do bom e do melhor. Mesmo que diante de Jesus ela era pobre. E nós temos a igreja de Esmirna, que é o contrário. E a gente começa a ficar trazendo esses padrões de que Deus tem que nos dar a feijoada, Deus tem que nos dar o queijo coalho, Deus tem que nos dar um pudim, Deus tem que nos dar a pizza, Deus tem, porque isso é necessário. Não. Isso é o que rouba a nossa paz. Isso é o que rouba a nossa paz. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo, não trabalhem, não façam nada, fiquem em casa olhando para o céu. Não. Jesus não está incentivando a vadiagem. Nada disso. O que Jesus está dizendo é que nós não venhamos deixar o básico, a necessidade básica, ela passar para uma necessidade de luxo que nós julgamos e fazer com que isso roube o nosso sono. De fazer aquelas compras de coisas que não é a necessidade para o momento. Às vezes comprar coisas que você não tem condições e aquilo vai roubar a sua paz, vai roubar o seu sono. Tem muita gente às vezes dizendo que não, tem que ser fé, tem que ser fé, tem que ser fé. Mas só para agradar o seu próprio coração e depois perde a noite de sono. Aí depois diz que não vai para a igreja, depois diz que não consegue servir ao Senhor por causa de que está cheio de problemas financeiros. Mas por que você está com os problemas financeiros? É porque não se contenta com aquilo que tem e deseja aquilo que não pode. Mas influenciado pelo quê? Pela mídia, a necessidade de presentes caros, a necessidade de coisas boas. Não. Jesus está dizendo que não é assim que funciona. Aí ele vai mostrar para nós, na simplicidade, como que é que a coisa funciona. Você está me entendendo? Amém? Olha só o que ele vai dizer para nós. Contemplem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Depois de Jesus dizer, aqui no versículo 25, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Ele vai falar das aves. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Que ao invés de nós nos preocuparmos com as vestes exteriores, nós devemos preocupar com as nossas vestes interiores. Ao invés de nos preocuparmos com a roupa que desgasta, ao invés de nós nos preocuparmos com alimentações caras que nós julgamos necessárias mesmo fora das nossas condições, nós deveríamos preocupar com a nossa vida, a qualidade de vida que nós temos. Meu irmão, às vezes você pode lutar tanto pelo conforto e perder qualidade de vida. Esse é o grande problema. O desespero pelo conforto te faz ter uma má qualidade de vida. Não tem tempo para dormir, não tem tempo para descansar, tem que trabalhar em 10 empregos. Tudo para quê? Para satisfazer aquilo que não satisfaz. Você compra um carro, você fala, nossa, que carrão. Dali um ano você fala assim, nossa, me cansei desse carro.
quero um outro carro. Aí você compra um outro confortável, você fala, não, esse daqui eu não preciso nem trocar. Que carrão que eu comprei? Dali um ano você troca de novo. Aí você fala, meu Deus do céu, e você vai se enfiando em prestação, e mais prestação, e mais prestação, e mais prestação. Hoje nós vivemos uma época, por exemplo, eu para mim acho um absurdo. Ah, você fala isso porque você não tem condição. É lógico, porque eu não tenho condição. 6.000 reais num telefone celular, é dinheiro ou não é dinheiro? Meu Deus do céu. Mas apóstolo, eu preciso do telefone de 6.000. Você precisa? Tem gente que às vezes deixa de comer para comprar o celular caro. Está influenciado pelo consumismo. E Jesus está dizendo, não deve ser assim. Tem gente que gasta uma nota com roupa. Mas eu não estou dizendo de pessoas que têm condições. Quem tem condições, irmão, olha, você teve permissão de Deus de ter condição de comprar coisa boa, coisa cara, amém, glória a Deus, adquira. Eu não estou criticando isso. O que Jesus está falando aqui são pessoas que não têm condições e se desesperam, se preocupam e vivem somente para isso e esquecem da essência da vida. A vida é simples. A vida é simples. Você pode dizer comigo que a vida é simples? E como que é simples? Jesus está dizendo agora, é simples. Olhem os animais no campo, olhem as aves do céu. Elas não trabalham pelo alimento delas, e Deus as alimenta. Na minha casa nunca bateu um pardal na porta, com uma cestinha vazia, estendendo a patinha assim, falando assim, me dá um pouquinho de comida que eu não tenho o que comer. Ele come aquilo que a natureza lhe dá, ele não precisa de luxo, ele precisa de alimentação. Beleza na simplicidade. E a gente está vivendo um momento que tem sido roubado tanto a nossa paz, temos vivido uma vida tão cheia de preocupações que nos roubam o sono. E você vai ver que isso é coisa de gentil, a gente vai chegar lá. Jesus está dizendo, olha, de uma maneira simples, Deus, o Pai, Ele tem uma responsabilidade com a criação. Ele dá alimento para os pardais, Ele dá alimento para o ser humano, as necessidades básicas. Se de uma maneira não encontra no lugar, Deus usa outras pessoas para trazer. Às vezes até nos lugares de caos, nos lugares onde nós encontramos muita escassez de comida, quando lá não tem, Deus levanta pessoas para fazer campanhas e toneladas de alimentos chegam lá, muitas roupas chegam naquele lugar para suprir as necessidades, e a igreja é missionária para isso. Deus mesmo nos ensinou que sempre haverá o pobre no meio de nós, e nós vamos ajudá-los, nós vamos ajudar no básico, e eu tenho certeza que todos nós temos o básico na nossa casa. E o que está nos roubando o sono não é o básico, é o a mais. São as outras coisas. Às vezes eu como moro lá em Guarulhos, eu gosto às vezes de passar lá no Lago dos Patos, ali, no Lago da Vila Galvão, e eu fico olhando os passarinhos. É tão gostoso se olhar os patinhos, se olhar os pássaros voando para lá e para cá e se alimentam. Quem tem oportunidade de ir para o interior, e você vê ali os animais se alimentando, uma simplicidade tão glorificante, uma simplicidade que nos tira de dentro do peito glorificar o nome do Senhor. Deus alimentando os pássaros, as aves dos céus, e Jesus dizendo assim. Outra coisa que ele está dizendo, senão o pessoal também, os ecologistas vão dizer, esse pastor é doido. Ele está dizendo, e esse pastor, vamos processar ele. Ele está dizendo que tem que matar os animais. Eu não estou dizendo isso também, nem desprezar. Os ecologistas de plantão, eu concordo que temos que zelar dos animais, nós temos uma responsabilidade. Um discípulo radical, ele tem responsabilidade com a natureza também. Eu creio nisso. Mas o que nós estamos vendo aqui na palavra não é que Jesus está desprezando um animal. Ele está dizendo que Deus cuida dos animais e nós, feitos a imagem e semelhança de Deus, nós temos muita importância para Deus.
Nós somos relevantes para Deus. Deus decidiu nos criar para um relacionamento com Ele, e Ele nos colocou para governar a natureza. Então é uma responsabilidade do ser humano cuidar da natureza, cuidar dos animais. John Stott trata isso no livro Discípulo Radical. Amém? Então Jesus não está desprezando os animais, desprezando os pássaros, muito pelo contrário, é a criação de Deus, mas ele está dizendo o quê? Que Deus cuida da criação, e você é criação de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus sabe o que você precisa, não o que você quer, mas o que você precisa, é diferente. Às vezes nós pensamos no que nós queremos, Deus, Ele sabe o que você precisa, e sabe o que você quer. Às vezes Ele permite você ter o que você quer, mas o que você precisa sempre Ele vai prover na sua vida. Amém? E Ele continua dizendo, olha só, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Ei, deixa eu perguntar para vocês, a sua preocupação consegue fazer você viver mais um dia? Consegue te fazer viver mais um ano? O seu desespero da noite te faz viver o dia do amanhã? Pelo contrário, você perde a sua noite de sono e não resolve o seu problema do amanhã. Você não tem controle sobre a vida. Nós achamos muitas vezes que temos controle sobre a vida. Queremos fazer nossas festas, queremos fazer os nossos aniversários, queremos investir, queremos comprar coisas e pensamos que temos tudo isso em nossas mãos. E quando todo mundo que passa por isso sabe do que eu estou dizendo e sabe que não é mentira. Quando nós vamos na festa, todo mundo quer comprar, é a roupa nova para ir na festa, é o presente da hora, é o carro da hora para mostrar o carro que tem, o relógio que tem, a roupa que tem, mas no velório isso não é preocupante. No velório é lugar de contrição que todo mundo olha. Ontem essa pessoa estava conosco, hoje já não está mais no meio de nós. Ontem essa pessoa estava fazendo viagem, correndo, fazendo, acontecendo, agora não está mais no meio de nós. Ontem essa pessoa estava programando uma viagem para amanhã. Essa pessoa ontem estava falando que mês que vem ia fazer isso, e agora eu estou aqui no velório dela. É triste isso. Ver que nós perdemos nossa vida correndo atrás de nada, porque a gente vem nu, volta nu, sem levar nada. E se analisarmos, vivemos uma vida de preocupação atrás das coisas e não desfrutamos da vida. Coisificamos tudo e esquecemos de relacionamento, de valorizar coisas pequenas. Hoje as crianças estão rodando no chão desesperadas por causa de um smartphone. Hoje você vê uma criança que com um ano aí, menos de um ano, ela precisa do celular na cara dela assistindo um desenho para ela ficar calma. Já está sendo cultural isso. Imagine o que vai se tornar lá na frente. Um monte de gente, que Deus o livre. Mas como nós temos visto a história de muita gente que vive tão isolado, com o celular vivendo sua vida, que depois acaba cometendo até suicídio. O ser humano é feito para relacionamento. Aí a gente coisifica coisas, né? Tudo vira coisa, e a gente não tem mais momento conosco. A gente não tem mais momento com outras pessoas. Só temos momento com coisas. Quem está entendendo? Você está entendendo, irmão? Olha só. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que vocês andam preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Pequena fé. Quem vive desesperado pelas vestes e pelo alimento está com a fé pequena. Não confia que Deus é provedor na vida dela. Jesus vai pegar pesado já aqui. Ele vai dizer que coisa... isso não é coisa de cristão. Isso é coisa de quem não tem aliança com Deus. Ficar desesperado, entender que tem um controle de todas as coisas em suas mãos, e nós não temos.
Jesus disse: olha, se você olha as plantas que devem ser cuidadas, eu tenho lá no meu quintal, eu gosto lá de umas plantinhas, está lá bonitinha, a gente água, e tem que mexer, né, Fábio? Tem que trocar a terra para o negócio ficar bonitinho. Eu gosto também, mas a gente sabe que tem plantas que nós compramos, elas são belas, mas é aquele momento, depois ela morre. Infelizmente, ela tem um período, né, de existência ali, murchou, acabou, não tem mais o que fazer. E Deus embeleza elas, e elas embelezam a natureza, mas elas têm um tempo de existência. Salomão, em toda a sua glória, o homem mais rico, conseguiu se vestir tão bem, com tanta simplicidade como os lírios do campo. E diz aqui, o mestre falou, que se o lírio do campo, se as ervas do campo, Deus cuida delas, ele diz: vocês são muito mais importantes para Deus. Nem mesmo com toda a riqueza você consegue se vestir tão belo com simplicidade. Nem Salomão, ele diz Salomão aqui, um homem mais rico, que ele mesmo diz que tudo aquilo que os olhos dele desejou, ele teve. Seja mulher, seja dinheiro, seja palácio, seja tudo. Roupas, tudo ele tinha, do bom e do melhor. E ele chega ao final da vida entendendo o seguinte, que o princípio da sabedoria é temor a Deus. Sabedoria, ser o tal, não nos leva a nada. Eu fico pensando, quando Jesus fala dessas coisas, eu olho o nosso desespero e eu consigo juntar o desespero com o final da vida, olhando atrás do que eu corri. Atrás do que eu vivi desesperado na minha vida. Continuando, ele diz assim: portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos, os gentios, aqueles que não têm aliança, que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. É eu poder confiar em Deus e descansar nele, não viver desesperado em função das coisas. Nós precisamos viver a nossa vida em função de Deus. Preste atenção nisso, eu não estou falando de igreja, tá? Que às vezes as pessoas pensam assim, não, porque eu tenho que estar enfiado na igreja. Não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você não consegue ficar em paz para servir a Deus, o teu trabalho te rouba de servir a Deus. Eu não estou falando de rouba de estar na igreja, eu falo rouba de servir a Deus. Se você não tem mais tempo com a sua família, você não tem mais tempo para servir a Deus, você não tem tempo para ir à igreja, você não tem tempo para servir a Deus no seu trabalho, você é roubado de todas as áreas. Você precisa rever os seus valores. Por quê? Não, apóstolo, mas Deus sabe que eu preciso pagar aquele carro financiado, que eu tenho uma prestação de R$3.000 no mês. Deus sabe que eu não posso estar aqui, porque eu comprei aquela casa de 20 quartos e eu preciso pagar ela. Não, apóstolo, você está vendo que as minhas roupas são roupas caras. Um terno meu é R$2.000, apóstolo. Eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso deixar de batalhar. Por quê? Por causa desse conforto, está sendo roubado. E quando chegar no final da sua vida, você vai perguntar e dizer: para que eu me matei tanto? Porque isso não vai ressuscitar você no caixão. Tudo aquilo que você está desesperado, você não vai levar junto com você. Aí você fala: vou comprar aquele carro com 300 mil cavalos lá. Tem não sei quantos cavalos meu carro. Ok, você tem condição, adquira, usufrua, é bênção para a sua vida, Deus permitiu, glória a Deus. Se você tem muito dinheiro e você tem condições de comprar, compre mesmo, tudo aquilo que a tua alma deseja, adquira, não tem problema nenhum. Agora, se você não tem condições, não tenha uma vida frustrada por causa disso. Jesus está dando isso para nós. O nosso desespero pelas coisas do mundo nos faz perder o descanso e nos faz perder o relacionamento com Ele. O que é que tem roubado o seu relacionamento? Diz para mim, se não é a falta ou muito dinheiro que acaba com casamentos. Não, apóstolo.
Muito dinheiro não acaba com os casamentos, acaba também sim. O amor ao dinheiro, não é ter dinheiro o problema. O amor a ele é que é o grande problema. O amor ao dinheiro, o sentido de poder, o dinheiro quando ele possui a gente vai comprar de tudo, passar por cima dos outros, sustentar relacionamentos de amizade, casamento, filhos, tudo em cima de dinheiro. Isso daí é fazer uma casa sobre areia, se não tiver dinheiro. E se acontecer como aconteceu aí na crise de Covid, muita gente que tinha a sua firmeza sobre bens, sobre o emprego, sobre a empresa, descobriu que não tinha essas coisas nas mãos deles. Muitos perderam o padrão de vida e não suportaram, e muitos cometeram suicídio. Pessoas abandonaram suas próprias vidas, desistiram de viver. Assim como antes de coronavírus, muitas pessoas que até estavam dentro da igreja e diziam que serviam a Deus, só que quando perdeu o conforto, a pessoa deixou de servir a Deus. Quando a pessoa não tinha mais a condição de andar naquele carrão ou de comprar aquela roupa que a pessoa sempre quis, a pessoa quedou, se vendeu por causa de dinheiro, trocou os seus valores. Por quê? Pela necessidade do conforto. Veja-se, muitas vezes um político, como ele ganha muito bem, para que a necessidade de roubar? Se ganha tão bem. Não, é porque dinheiro é uma coisa que não satisfaz a alma do homem. Você pode ter o quanto você tiver, ter um pouquinho de mais de dinheiro, nunca é demais. Nunca é demais. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, temos muito mais do que 2, 3 pares de sapatos, mas quando não consegue comprar aquele que saiu agora, faz beicinho, fica triste. Quantas vezes é difícil colocar, não de todas, mas muitas vezes é difícil colocar na cabeça de uma mulher que não dá para comprar aquilo, não dá para fazer aquilo outro, não dá para fazer aquela viagem. Meu irmão, é a mesma coisa que ter que expulsar o demônio da vida de alguém. Ouvindo rir, né? Porque começa aquela briga, não, porque preciso do conforto. Mas está tendo o básico, não, mas eu quero o conforto. E às vezes nós nos desesperamos por causa do conforto. Não está entendendo isso? Está entendendo, irmão? Você que está acompanhando. Jesus continua. Que esse desespero por causa dessas coisas não é atitude de quem confia em Deus. É coisa de gente que não tem aliança com Deus. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Não, apóstolo, agora, Anderson, é agora. É agora que nós vemos a diferença de cristãos. O que você tem buscado em primeiro lugar? Em primeiro lugar, não é segundo. Primeiro lugar é aquilo que toma sua atenção, o seu motivo de existência. É o reino de Deus. Você abandonaria tudo por causa do reino de Deus? Você abriria a mão de conforto, abriria a mão de todas as coisas por causa do reino de Deus? Irmão, primeiro lugar. Eu não, volto a dizer para as pessoas não desligar e falar assim, eu não vou mais ouvir esse cara pregar, não. Eu não estou dizendo que conforto é ruim e nem que Deus não gosta que você fique no conforto. Nada disso. Se você tem condições, glória. Se você não tem, não se mate por causa disso. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém? Apóstolo, então eu não posso estudar, não posso fazer uma faculdade, não posso comprar um carro, eu não posso comprar uma casa, eu não posso comer uma comida japonesa, eu não posso ir numa churrascaria, eu não posso ter do bom e do melhor na minha casa? Lógico que pode, que você tenha, em nome de Jesus, que Deus te permita, mas isso são bens administráveis. Como assim, apóstolo? Administrável é o seguinte, Deus te permite ter, você vai lá e administra o que Deus permitiu você ter.
É dentro daquilo o seu limite. Agora, se você não souber administrar, você perde. Está dando para entender? Então, às vezes, por exemplo, Deus te abre uma porta e você consegue comprar uma casa. Aí você financiou ela? Financiei, aposto. Você vai ter que pagar, não vai? Vai, senão a Caixa ou o banco vai tomar, não é? Então você vai ter que administrar isso na sua vida, você vai lá pagar. Ah, não vou pagar, então você vai ficar sem casa. Não, Deus vai ter que dar um jeito. Não, peraí. Deus já te deu a oportunidade, você foi lá e comprou a casa, agora você vai lá e paga. Não, apóstolo, mas olha, eu quero curtir, então não compra a casa. Ou então você tem que ter condições de ter a casa e curtir, e viajar e fazer acontecer. Senão você vai ter que administrar a sua vida até você pagar a sua casa. Não, apóstolo, agora eu estou construindo. Construir vai dinheiro, não vai, Fabinho? Meu Deus, você faz o cálculo que vai 5, vai 10. Você faz o cálculo que vai 10, vai 50, né, presbítero? E vai dinheiro, o negócio não rende, cimento e areia, coisa que não rende, blocos, o negócio não rende, irmão. Você coloca e não chega no final. Se você não tem condições de dinheiro sobrando, você vai ter que administrar as suas finanças, porque aquele momento é o momento que você vai ter foco para edificar a sua casa, para pagar o seu carro, aquela roupa que você comprou. São bens administráveis. Deus permitiu que você tivesse, Deus permitiu que você tenha emprego, Deus permitiu que você tenha um bom carro, Deus permitiu que você possa comer em restaurante todos os dias. Glória a Deus, dê glória a Deus e agradeça, porque Deus permitiu. Porque se Ele não quisesse permitir, irmão, olha, você não ia comer, você ia comer pão só. Mas se isso é o que te faz servir a Ele, desculpa, você não ama a Deus, você ama mamão. E uma das coisas que Deus deixou para mostrar que nós não amamos mamão, e nós amamos a Ele sobre todas as coisas, é dízimos e ofertas. Sempre pense nisso, entenda. Deus, quando Ele abençoa você, é para que você tenha uma vida horizontal e vertical, para que você se relacione com os céus e abençoe a vida das pessoas. Pedis e pedis mal, e não recebeis, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Eu quero para mim ter, eu quero para eu ser, eu quero, e não compartilha. Não vai vir bênção sobre a sua vida. Olha o que Jesus disse. O que tem que tomar o nosso coração, o que tem que estar como uma âncora em você, o que tem que ser a sua razão de existência, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E que todas essas coisas serão acrescentadas, ou essas coisas te serão acrescentadas. Então vamos lá. Primeiro eu busco a Deus, depois eu como pão. Ponto. Não, apóstolo. A Bíblia está dizendo que se eu buscar a Deus, Ele vai ter que me dar o jaguar. E se eu buscar a Deus, Ele vai ter que me dar a casa lá no Alphaville. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, Jesus está nos ensinando que essas coisas, comer, beber e se vestir. Amém? Comer, beber e se vestir. Deus prometeu vestes, Deus prometeu comida e prometeu paz para você. Amém? Deus prometeu pudim? Deus prometeu churrascaria todo dia? Não foi. Se ele tivesse comprometido que ele daria churrascaria todo dia, irmão, ele cumpriria. Mas como ele disse que vai te dar o necessário para você comer e viver, meu Deus, então acho que você está rico. Você está rico. Eu estou rico. Graças a Deus eu tenho mais do que um par de sapatos. Você tem mais do que um par de sapatos aí, você que está me assistindo? Você tem mais do que arroz e feijão na sua casa? Olha que bênção, irmão. Não é só pão. Tem arroz e feijão também. Aposto, mas não tem a mistura, mas tem arroz e feijão. Você tem o que comer. Então, glória a Deus. Pode não ter o luxo, mas não te falta nada. É isso que a crise nos ensina. Que por mais que nós passemos por um momento de adaptação, gente, é gostoso tomar um café com leite expresso na padaria. 5 conto hoje, não sei se está mais agora. 5 conto num café com leite expresso. É carinho, né? Não, carinho.
Você vai tomar um café da manhã numa padaria, é 10, 12, 15 reais aí, comendo básico. Pãozinho, um cafezinho, um docinho, né? Já foi? Ah, não estou conseguindo isso. Estou tomando café em casa e comendo pão do bicicleteiro. Olha, e ainda vem com creme no meio, irmão. Que bênção. Tá bom. Tem um café na sua casa? Que gostoso, de manhãzinha você... aquele cheirinho gostoso de café. Não, apóstolo, mas eu tenho que fazer. É momento. Não está faltando para você. Ah, apóstolo, estou com saudade de ir na churrascaria. Amém. Assim que puder, você vai. Mas você não vai endemoniar se você não for. Ah, tem gente que vai ficar doido se não for na churrascaria. O que você busca em primeiro lugar na sua vida? Jesus está dizendo aqui, ó. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Sabe o que eu acho interessante? Duas coisas que eu vou falar para você aqui. Primeira delas, você percebeu como essa crise que nós estamos enfrentando com o coronavírus nos fez viver um dia de cada vez? Amanhã você não sabe como vai ser. Agora está até que mais relaxado um pouquinho o negócio, né? Mas lembra no comecinho? Amanhã será que vai ter ônibus para a gente trabalhar? Será que o restaurante vai estar aberto? Será que vai ter comida? Lembra no começo que o pessoal começou a fazer aquela comida, comprar comida de estoque, um monte de papel higiênico? Acho que o pessoal ficou tudo com dor de barriga, né? Com medo, né? Fazer a tichinha, a pessoa ia para o banheiro, de desespero. Então comprava um monte de papel higiênico e fazia aquele estoque. Nossa, virou um auê. Desespero. E a Bíblia nos diz que nós não deveríamos fazer isso. Quantos cristãos não fizeram isso? Se desesperaram. Não tenho que garantir meu amanhã. Se esqueceram da mensagem de Jesus? Primeiro devemos buscar o reino. Essas necessidades nós vamos nos adaptar. Aí depois o pessoal viu, nossa, me desesperei de ir no mercado e não faltou nada. Eu não vi mercado de prateleira vazia. No começo faltou muito álcool, o pessoal pagou preço absurdo no álcool. Hoje você encontra álcool em um monte de lugar. Calma. Você viu o desespero das pessoas? Lembra da época que teve, acho que foi em 2019, que aconteceu a crise da gasolina? Aí fizeram a greve para não ter gasolina. Piorou, não resolveu nada, ninguém apoiou os caras, porque fazia fila para encher o tanque, vai que não tem. Desespero, ansioso, desesperado se não tiver gasolina para andar com o carro. Meu Deus do céu. Naquela época, eu lembro que eu estava com um carro, eu passei um tempo sem a moto, e eu andava de bicicleta às vezes. Ué, qual o problema? Bora. Não, mas tem que ter gasolina no carro, pelo amor de Deus. Mas para quê? Você vai até a esquina de carro. Desespero, com medo. Não vive sem o carro. Não pode andar a pé. Não pode dar uma volta, andar de bicicleta para resolver alguma coisa. Tem que ser de carro. Não pode comer o que tem. Não, tem que ser o luxo. Se eu puder, o luxo, glória a Deus. Se não puder, glória a Deus também, irmão. Eu não estou dizendo que se você não pode, você não faça. Estou dizendo que se não tem, dê glória a Deus. Amém? Outra coisa, se essa crise toda de hoje, a mais atual, nos mostrou isso da gente se readaptar e rever valores, quando Jesus fala que nós devemos nos preocupar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a alimentação diária Deus nos daria, eu lembro do povo no deserto. Meu irmão, deserto é lugar de escassez. Você não encontra padaria aberta. Olha, lembre-se que o povo, quando andava no deserto, eles tinham saudades dos pepinos do Egito. Eles tinham saudade de chuchu, eles tinham saudade do alface, eles tinham saudade do pão do seu Manel, eles tinham saudade da churrascaria. Meu Deus do céu! Na caminhada,
Eu vejo na atitude deles quando Deus fala assim: olha, amanhã vocês vão ter pão. Deus disse para eles assim o seguinte, eu consigo comparar o que Jesus está dizendo, alinhar com aquilo que aconteceu com o pessoal no deserto, quando Deus disse que enviaria pão para eles no outro dia. Segunda, terça, quarta, quinta, viria uma quantidade de pão, uma porção. Na sexta-feira viriam 2 porções, por causa do sábado que não viria a porção. Ponto. Então, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, uma porção. Na sexta, 2 porções. Se guardasse a porção do domingo para a segunda, apodrecia. De sexta para sábado, se guardasse, não apodrecia. É mão de Deus, não é? O que acontece com o povo? Eles vão lá e domingo, tem maná. Vamos pegar mais para a gente guardar para amanhã. Sabe o que eles estão dizendo? Vai que Deus não quer nos dar pão amanhã. A gente já se resguarda aqui, já garante o nosso pão hoje. O que acontecia com o pão que eles guardaram? Apodrecia. Só da sexta para o sábado que não. Sabe o que eles estavam dizendo? Que se Deus não quisesse dar alguma coisa para eles no outro dia, eles já teriam reserva. Eles não estavam confiando na palavra de Deus, que Deus proveria no outro dia para eles. Sabe outra coisa que eles mostram para nós? É que se eles pecarem e Deus não quiser prover na vida deles, eles se viram do jeito deles. Só que deixa eu dizer uma coisa. O pão de cada dia não é por causa do nosso merecimento, é pela graça de Deus. Até o pão que nos alimenta, até a alimentação que nós temos, que pão é necessidade, não é só comida, pão, farinha, não, é necessidade, o pão nosso de cada dia, ou seja, as nossas necessidades cotidianas. A gente tem necessidade de comer o pão, a gente tem necessidade de tomar água, nós temos as nossas necessidades básicas, e Deus não sabe que nós temos as nossas necessidades básicas. Diga para a pessoa que talvez você esteja assistindo com alguém, diga para ela: Deus sabe das tuas necessidades básicas, e essa Ele prometeu que Ele vai cuidar de você. Ponto. Deus sabe das suas necessidades básicas. Aí então você diz assim: apóstolo, então a partir de hoje eu não acordo mais cedo para ir trabalhar. Vai ter com a formiga preguiçosa. Apóstolo, agora eu não vou mais trabalhar não. Quem não trabalha também não coma. Ponto. Aí, apóstolo, agora não entendi. Se eu ficar esperando por Deus, aonde que Jesus disse para a gente ficar esperando por Deus? Ele disse que nós devemos confiar em Deus. E confiar em Deus é acordar cedo, ir trabalhar, administrar nossa vida dentro daquilo que nós temos, que Deus tem provido para nós, sempre agradecendo e o glorificando como Deus, porque nós recebemos muito mais do que aquilo que nós merecemos. Glória a Deus por isso. Amém? E as bênçãos administráveis nós vamos adquirindo e vivendo dentro da nossa condição. O grande problema é que muitas vezes as pessoas estão querendo viver para mostrar para os outros, não dentro das necessidades. Ter o carro, ter a roupa, tudo para mostrar uns para os outros. E a gente está aí trabalhando já uma série de ministrações. Preste atenção no que eu vou dizer. Que isso é coisa de gentil, não é? É coisa de gentil. A gente não fala de metanoia? A gente não fala de transformação de mente? E transformação de mente é transformação cultural. Eu leio para vocês que isso também faz parte. O que o mundo busca? O mundo busca bens. O mundo busca conforto. O mundo busca a satisfação do seu eu acima de todas as coisas, sim ou não? O mundo busca dinheiro, fama, poder. Pense só, o que Jesus recebeu de oferta lá no deserto. Satisfaça a sua necessidade com o pão. Eu te dou poder, eu te dou riquezas. Jesus disse: não. Aí as pessoas trabalham para ter dinheiro,
para ter muito dinheiro, se desesperam, desvalorizam todas as outras coisas por causa do dinheiro, porque querem dinheiro para ter poder, para satisfazer o seu ego, para ter riquezas, para ser o tal. Isso tudo é deste mundo, sim ou não? As pessoas se degradeiam por causa do dinheiro, matam, roubam por causa do dinheiro, tudo para ter conforto, para ter do bom e do melhor, sim ou não? Sim. E aí Paulo nos diz, isso é tudo do mundo, coisas do mundo. Romanos 12, versículo número 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto. Precisamos viver uma transformação de valores e não nos amoldarmos ao mundo. Qual o valor do mundo? Riquezas. Qual o valor de Deus? Reino de Deus sobre todas as coisas. A igreja precisa mudar a sua mente, não se amoldar. O que é se amoldar? É tomar a forma do mundo. E o que mais tem acontecido com as pessoas é que estão no mundo, estão se amoldando ao mundo. Transformação de mente. Então acompanhe as nossas ministrações aí, vai estar depois no YouTube, as ministrações que nós vamos fazer de terça-feira, começamos em setembro aí, pelos meus cálculos que a gente já vai estar com essas ministrações, já pregamos muitas coisas sobre isso de terça-feira. Quais são os valores que regem a sua vida? O que é primeiro lugar para você? É reino de Deus? O que é que toma o teu coração? De verdade. Jesus disse, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Todos os dias vai existir uma maldade, vai existir uma dificuldade para você enfrentar. O que é que move o teu coração? O que é que te leva a servir a Deus? Sonde o teu coração. Jesus está dizendo para os seus discípulos, lembre-se que esse é o Sermão do Monte, discipulado, Sermão do Monte. Jesus continua ensinando os seus discípulos. E para mim e para você, discípulos de Cristo, ele está dizendo, não coloque em primeiro lugar o conforto, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas necessidades vão ser atendidas. Amém? Está dando para entender? Eu creio que foi com muito equilíbrio para você entender isso. Então, se você não tem o caviar, não fique endemoniado não, irmão. Endemonia não. Se você não conseguiu comprar seu carro automático, o seu carro zero, fica bravo com Deus não. Deus não tem obrigação nenhuma de te dar carro zero. Deus não tem obrigação nenhuma de te dar alguma coisa. Mas pela graça, Ele vai te dar comida. Amém? Mas não, você não vai escolher o cardápio. Quem escolhe o cardápio é Deus. Deus sustenta os teus servos. Lembre-se da história de Elias. Elias foi conduzido até o ribeiro de Querite. Ali ele ficou, teve água, teve pão e o corvo levava para ele a alimentação. Quando ele sai dali do ribeiro, ele vai se encontrar com uma viúva que estava numa situação pior do que a dele. E Deus tinha ordenado que uma mulher pior do que ele sustentasse ele. Meu irmão, Deus está mostrando através da vida de Elias para você e para mim que Ele é o Deus que sustenta o seu povo. Quer que eu te diga mais? Lá no finalzinho do livro de João, no capítulo 21, diz a palavra de Deus que Pedro foi pescar com os demais discípulos e eles não estavam conseguindo pegar nada. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e agora ele estava reaparecendo por esse espaço de 40 dias falando com seus discípulos. Pedro diz, vou pescar, e os discípulos vão atrás junto com ele. Pedro está voltando a fazer aquilo que um dia ele tinha abandonado. Aí nós vemos que isso aconteceu no comecinho da história de Pedro. Jesus disse para ele, larga as redes, que já estava frustrado mesmo, né? Larga as redes e vem que eu te farei pescador de almas. Só que aí como Jesus morreu, ressuscitou, sumiu, não sabe o que vai ser, ele já tinha falhado, ele disse, eu vou voltar a
pescar. Eu tenho necessidades e eu vou resolver essas necessidades. Só que ele jogava a rede, tentava pescar, eles não pescavam nada. Aí Jesus gritou lá da praia e eles não sabiam que era Jesus. Pegaste alguma coisa? Não, não pegamos nada. Então joga do lado direito, joga do lado certo, que vocês vão pescar. Eles conseguem pescar, trazem a rede cheia de peixes. Só que quando eles olham na praia, a Bíblia nos ensina que tinha um braseiro, tinha o peixe e tinha o pão. Quem foi que pescou? Deus sustenta os seus servos. Não se desespere, Deus te chamou, Ele te sustenta. Não espere churrascaria, espere sustento para a sua vida. Mas depois no final, irmão, você pense bem comigo, você comeu comida japonesa, comeu comida chinesa, comeu churrascaria, fez tudo isso, não te ressuscita, não muda a tua vida, nem nada disso. Você vai para o pó. Agora, se você vive na dependência de Deus, Ele te sustenta no dia a dia e você vai ressuscitar para a glória dEle. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é primeiro lugar para você? Vamos orar nesse momento? Vamos orar pela sua vida, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Ei, discípulo de Cristo, talvez você está arrancando seus cabelos, talvez você não consegue mais dormir à noite, porque você está se enfiando em dívidas sem fim, querendo satisfazer a sua carne, ou só ficar fazendo média para os outros, mostrar o que você não é, mostrar o que você não tem. Meu irmão, o cristão não precisa disso, não precisa disso. Ficar comprando as coisas falsificadas para ficar mostrando para os outros. Você é mais do que as suas vestes, você é mais do que o seu alimento. Apóstolo, que nesse mundo você é o carro que você tem, a roupa que você usa, o sapato que você veste, o dinheiro que você tem no banco. Concordo com você, não vou discordar em nada. Nesse mundo, esse não é o valor? Sim ou não? É. Agora, quais são os valores que regem a sua vida? É o de Deus. Então já matou a charada, então, né? O valor do mundo é o valor do mundo. O valor do reino é o valor do reino. Então viva dentro das suas condições. Fora delas, não venha para a igreja dizer que Deus tem obrigação de dar aquilo que você quer. Deus, Ele vai te sustentar. Você nunca vai morrer de fome, você pode ter certeza disso. Mas não venha querer cobrar de Deus churrascaria. Não queira ficar frustradinho de beicinho dentro da igreja, porque você não tem aquele carro que você tanto queria. E olha que eu vou dizer que Deus é tão bom e tão misericordioso que às vezes Ele ainda nos dá, pela graça, oportunidade de viver milagre, conseguir pagar o carro que a gente comprou, de construir a casa que a gente tanto queria, de trocar de carro, de comprar uma roupa boa, de pagar as dívidas que nós adquirimos pelo nosso desespero. Deus ainda tem misericórdia de nós. Meu Deus do céu, a gente tem que bater no joelho e pedir perdão a Deus e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Não deixe os valores do mundo regerem a sua vida. Não se amodem ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós vivemos pelo reino de Deus. Faz essa pergunta para você mesmo. Reveja os seus valores. Você está vivendo para Deus ou você está vivendo para o mundo? Quais são os valores que regem a sua vida? É isso que Jesus está desafiando. Meus discípulos, que não venha reger a vida de vocês. A comida, a vestimenta ou o conforto. Paulo diz que ele encontrou uma maturidade, e essa maturidade que eu e você temos que buscar. Em tudo eu sei viver. Eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. Sabe por quê? O Senhor é quem me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo nisso? Às vezes nós usamos o que Paulo disse lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, para a gente alcançar coisas. Não, tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando nos faltar coisas, nós podemos também. Podemos comer na churrascaria, como podemos não ter a churrascaria. Isso não muda a nossa fidelidade e a nossa busca, porque o primeiro lugar para nós é o reino de Deus. Vamos orar nesse momento? Quero orar por você que está com a sua alma aflita, está perdendo o seu sono à noite. Talvez você está querendo viver fora das suas condições. E Jesus está dizendo hoje para vocês, não é coisa de gentil. Vem viver pela graça. Porque quando nós entendemos que somos pecadores, e qualquer coisa que tenhamos é graça demais para a nossa vida. Quem sabe
a gente não vai viver uma vida muito mais feliz. Eu tenho certeza disso. Vamos orar nesse momento. Nós temos que pedir perdão a Deus, sabia? Porque se isso é coisa de gente que não tem aliança com Deus, quando a gente age de tal maneira, nós agimos contrário à vontade de Deus. Precisamos pedir perdão a Deus, porque nós não estamos confiando que amanhã vai ter alimento para a nossa vida. Amanhã vai ter alimento para a sua vida. Não seja incrédulo. A graça tem se manifestado. Vai haver alimento para a tua vida. Se Deus tem manifestado a graça para o mundo, você acha que Ele não vai manifestar na sua vida? Como apóstolo, Deus manifestou a graça para o mundo? Sim, a graça comum de dar o alimento, de dar o ar que as pessoas respiram. Você alcançou a graça especial, que é o quê? Ser feito filho de Deus. O Pai tem um compromisso com você. O Pai não vai deixar faltar o pão na sua casa. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, Eterno Deus, neste momento junto com o teu povo, eu quero orar, Senhor Deus, e pedir também perdão, Senhor, quando muitas vezes buscamos o nosso conforto e dizemos que o Senhor tem obrigação de nos dar o conforto, Senhor. Tu não tem obrigação nenhuma, Tu que assumiu esse papel e se colocou na obrigação, Senhor Deus, de nos dar o pão de cada dia. E Jesus mesmo nos ensinou a orar e pedir: dá-nos o pão nosso necessário, aquilo que é necessário para o nosso dia a dia. E o que muitas vezes está nos roubando é aquilo, Senhor meu Deus, que nós não temos e não conseguimos olhar aquilo que já alcançamos e valorizar, Senhor. Tem misericórdia da minha, da nossa vida, porque, Senhor meu Deus, nós somos pó, nós somos, Senhor meu Deus, suscetíveis a erros, nós somos, Senhor meu Deus, pessoas que muitas vezes, mesmo sem perceber, o mundo nos influencia. Queremos a roupa de marca, queremos o tênis de marca, queremos os carros do último momento. Isso não satisfaz a alma do homem, e existem muitas pessoas que até mesmo estão dentro da tua casa, que estão, Senhor meu Deus, sofrendo em agonia, não conseguem dormir por causa dos carnês que assumiram, porque, Senhor meu Deus, fizeram investimento errado, porque quiseram viver, Senhor meu Deus, acima das condições que tem, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Converte o nosso coração. Muda, Senhor meu Deus, o nosso sentimento, nos ajuda. Precisamos viver essa transformação na nossa mente, Senhor, mas se o Teu Espírito Santo não trabalhar em nossas vidas, nós não conseguiremos. Te pedimos, ó Pai, ajuda-nos neste momento. Pai, aquele pai de família, essa mulher, este homem, Senhor, que hoje tem vivido fora das suas condições e estão desesperados. Deus, eu te peço, ajuda a cada um, Senhor. Eu sei que é difícil, Senhor Deus, fazer esta oração para a nossa geração, que entende que o Senhor tem a obrigação de nos dar aquilo que nós queremos, ó Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, quando nós não conseguimos valorizar aquilo que nós já temos. Gastamos mais do que podemos, nos endividamos no cartão, nos endividamos, Senhor, no banco, nos endividamos em tantas coisas, ó Pai, tudo porque nós queremos ter do bom e do melhor, Senhor. O que eu entendo que não é um pecado em si, mas pode se tornar um pecado quando é fora das nossas condições. De maneira simples, poderíamos viver com muito mais paz. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Querido, grave isso no seu coração. Se para você ter conforto, você vai ter que abandonar as coisas de Deus, abra mão do conforto e viva a vontade de Deus. Se para você viver o conforto, você vai ter que buscar em primeiro lugar Ele, não troque. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as suas necessidades. Deus vai te atender. Quem sabe, pode ser que Ele te dê muito mais do que aquilo que você ia lutar. Mas isso é com Ele, não é você que define. Paulo abandonou todo o prestígio que ele tinha. Paulo abandonou a vida de status, abandonou seus diplomas, porque se encontrou com a graça, o maior valor para a vida dele. Deixa na mão de Deus Ele decidir o que Ele quer te dar. Talvez até hoje você está decidindo o que você quer ter e você está pagando um alto preço, perdendo o seu sono. Não, apóstolo, eu estou em paz, eu estou dormindo bem, minha vida está tudo organizadinha, está tudo certinho, estou vivendo dentro das minhas condições. Parabéns para você.
Continuo buscando o reino de Deus, tendo conforto. Comprei meu carro novo agora, apóstolo. Troquei de casa. Comprei aquela roupa de marca que eu tanto queria. Glória a Deus. Você está administrando bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ponto. É isso. Administre bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E você que administra bem, não se ache melhor do que aquele que não tem a mesma condição que você. Seja humilde. E se Deus está te abençoando, compartilhe com outras pessoas, porque Deus te abençoou para que você abençoe. Amém? A palavra de Deus, se não me engano, lá em 1 Coríntios capítulo 3, vai nos ensinar sobre isso, que aquele que é instruído compartilhe dos seus bens com aquele que o instrui. É palavra de Deus. É palavra de Deus que compartilhe dos seus bens com os necessitados. Se você, sendo discípulo de Cristo, tiver condições de ajudar uma pessoa necessitada e não ajuda, você peca. É isso que nós aprendemos na palavra. Onde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. O que você busca em primeiro lugar? São valores que você precisa rever. Deus abençoe a sua vida e até a próxima ministração, capítulo de número 7, a próxima ministração. Não julgueis, para que não sejais julgados. Próxima ministração. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Continua aí curtindo essa playlist, compartilhando com seus irmãos. Seja amado por Deus. Deixa Deus te abraçar, te sustentar, te colocar de pé. Você que está caído. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fiquem com Deus.